Queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso espaço de reflexão e prece do nosso amado lar Fabiano de Cristo. Estamos reunidos, mentes e corações, buscando um pouco de alívio, um fortalecimento da nossa fé, um reforço para a nossa esperança de dias melhores. E hoje temos o capítulo 19 do novo livro que estamos usando neste mês de novembro, Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o texto nos remete a João, capítulo 21, versículo 17, em que Jesus recomenda ao seu apóstolo Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. E ele torna a dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, queridos irmãos, mais uma vez, Jesus nos mostra a sua misericórdia, o seu imenso amor e compreensão das fraquezas humanas. Ele sabe que Pedro já tinha manifestado algumas inclinações meio autoritárias no início do apostolado. Ele conhecia Pedro, por isso lhe aconselha a usar suavidade em vez de severidade, de ter a condição de cuidar muito das suas próprias inclinações e ter uma imensa compreensão com as fraquezas daqueles com os quais ele vai conviver, aos quais ele vai tentar levar a mensagem do Cristo. E assim é nossa vida, queridos irmãos. Nós temos o hábito de notar muito o argueiro no olho do próximo
e não perceber a imensa trave em nossos olhos. E isto nos faz fazer julgamentos apressados, julgar e condenar. Coisas simples, não estamos falando em situações graves, estamos falando naqueles aquelas pequenas imperfeições do dia a dia, aquele notar sempre o que está errado, o que está mal, sem observar e salientar o que está bom, o que está bem feito, o que está cuidado. E isso desde a manutenção de uma casa, o convívio familiar, com vizinhos, no trabalho, onde quer que seja. A tendência da maioria de nós é, infelizmente, notar os defeitos alheios, as arestas dos outros nos incomodam. Por quê? Porque elas lembram um pouco das nossas arestas. E para que a gente disfarce e esqueça, dê uma camuflada nos nossos próprios defeitos, nos fixamos nos outros. Então Jesus aconselha Pedro: apacenta minhas ovelhas, cuida, tem tolerância, amor, mas continua ensinando, mas sem castigos, sem penas, sem penitências, apenas com carinho, com o exemplo, principalmente, as atitudes, as palavras que pronunciamos, a maneira como falamos. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante na nossa convivência. E sempre que nós falamos isso, temos que pensar primeiro em nós. Estou agindo da maneira como eu gostaria que agissem comigo? Estou falando e aconselhando com bondade, com verdadeira vontade de ajudar, ou disfarço e saliento o negativo, talvez querendo um pouquinho mais de atenção para mim, talvez querendo mostrar a minha superioridade. Irmãos, é complicado. A convivência dos seres humanos são lições constantes. Nós estamos sempre aprendendo e ensinando, e não podemos esquecer disso. Nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós ignora tudo. Por isso, Deus nos deu essa oportunidade de convivência, de laços, porque é nessa convivência e nesses laços que vamos nos aperfeiçoando, que vamos aprendendo, que vamos ter mais tolerância, ser mais solidários, porque nos atritos vai havendo o desgaste das arestas. E aí, queridos irmãos, nós estaremos mais preparados para ensinar com atitude. Não bastam belas palavras, belos discursos. Oratória muitos têm, muitos iludem até com a oratória. Então, precisamos cuidar da nossa autenticidade, da nossa coerência e procurar em nós primeiro o que precisamos melhorar, o que precisamos aperfeiçoar.
E quando tivermos que objetar alguma coisa, corrigir alguma coisa, sempre pensando no bem de todos, o que vamos fazer? Usar a doçura, humildemente, jamais com soberba, com orgulho, com jeito de superioridade. Corrigimos isso em nós primeiro, para depois conseguir, com a nossa maneira renovada de agir, auxiliar o irmão sempre. Apacenta minhas ovelhas. É o pedido que o Mestre faz a Pedro e a nós, através dos séculos. Abençoados sejamos todos, que Jesus fique conosco, que Jesus nos ampare, fortaleça todos os nossos bons propósitos para que se tornem realidade. Que assim seja.